bem? Aqui é a Luísa, eu trabalho aqui na Universo na área de geração de talentos. Hoje eu vim aqui dar algumas dicas sobre processos seletivos online, processos seletivos à distância. O momento que a gente está vivendo faz com que esses processos se tornem ainda mais comuns, então é importante que você se sinta preparado para participar deles, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu queria te contar sobre os benefícios desse processo. Às vezes quando tem alguma mudança no que a gente está acostumado, a gente fica preocupado, mas na verdade esse formato de processo pode ajudar muito o entrevistado. Então, primeiro, a gente tem uma diminuição de custo e tempo quando você faz um processo online. Então, você não gasta o tempo do deslocamento e nem o tempo do transporte, o custo investido no transporte para chegar até a entrevista ou a dinâmica em grupo. Você pode fazer isso à distância, o que te torna bem mais benéfico e facilita com que você participe de mais entrevistas no mesmo período de tempo, que é muito positivo. Além disso, permite que você se aplique para vagas mais distantes do que você está acostumado. Então, em outras cidades, em outros estados até, e considere fazer a mudança depois que você estiver aprovado no processo. Também aumenta muito a sua visibilidade para outras posições. Além disso, claro, a segurança e o conforto de você estar dentro da sua casa faz com que você se sinta mais confortável e que você não tenha que sair de casa para participar. É importante que você se sinta preparado para participar desses processos seletivos. A gente tem algumas mudanças, então eu vou dar algumas dicas para você se sentir um pouco mais confortável, tá? A primeira coisa apesar de ser online, é um processo seletivo como qualquer outro. Então você deve estudar sobre a empresa, sobre a vaga, para você chegar na conversa preparado e sabendo tudo aquilo que você quer falar e não pode esquecer. Inclusive, você pode fazer anotações e deixar ao lado do equipamento que você vai utilizar para fazer a entrevista, assim você pode ir olhando sem se esquecer. Viu? Benefícios do processo seletivo online que talvez no presencial você não conseguisse fazer dessa forma. Além disso, é importante que você verifique a sua conexão de rede. Então, olha na sua casa onde é o local que tem uma conexão mais estável e você faz a sua entrevista de lá. Além disso, verifica a ferramenta, ou seja, você vai fazer do celular, você vai fazer do computador. A gente sempre recomenda que você faça do computador, porque você pode deixar ele parado em algum lugar sem ter que ficar segurando. Além disso, é importante que você tente utilizar o Wi-Fi. No geral, também a conexão é mais estável. Mas se você decidir que o 3G é melhor, não tem problema, você pode usar o 3G. Mas verifica antes, inclusive pode até fazer um teste. Veja se alguém não topa fazer um teste com você. Assim você verifica se a conexão tá funcionando e não vai cair em nenhum momento. Tá bom? Lembra dos fones. Fones podem ajudar também a que não fique fazendo barulhos e algo que te atrapalhe. Aproveita também para conversar com as pessoas que moram na sua casa. Se você for fazer num lugar que as pessoas passam, como na sala, é importante que você avise eles que você vai fazer uma entrevista para ninguém ficar conversando ou fazendo barulho próximo. Às vezes, quando uma pessoa somente passa sem nem mesmo falar nada, você levanta o olho para falar com ela. Quando você levanta o olho para falar com ela, as outras pessoas percebem que isso aconteceu, além de atrapalhar você no seu fluxo de raciocínio. Então, isso é importante que você faça também. Outra coisa, existe muito delay em entrevistas online. Então, cuidado com interrupções quando a pessoa tá falando e você já quer responder muito rápido. A gente recomenda que você espere o recrutador terminar a pergunta e aí você espera um minutinho e aí você responde. Assim a gente garante que uma frase não vai se sobrepor à outra e fica mais fácil a conversa ser natural, tá bom? Não se esqueça, é importante que você olhe para a câmera, então cuidado para não ficar distraído, se perder com outras coisas. Só por ser online não quer dizer que você não pode ter olho no olho com o recrutador, tá bom? Isso é bem bacana. E anotações. Aproveita que você já fez anotações sobre a vaga e sobre a empresa e vai anotando conforme você for conversando pontos que você gostaria de trazer novamente ou que você achou relevante que podem ser úteis no processo, tá? Isso é muito bom e muito positivo porque mostra que você está atento e prestando atenção. Beleza? Essas mesmas regras se aplicam para dinâmicas em grupo, você pode usar todas elas no grupo, principalmente a parte de delay, para não se sobrepor. Quando tem muitas pessoas conversando num processo online, uma pessoa começa a sobrepor a outra. Se todo mundo esperar um pouquinho antes de começar a responder, a gente não tem esse problema de conflito de fala. Beleza? Acho que são algumas dicas e lembre-se, é uma entrevista normal. Então, se prepare, veja o ambiente em que você vai conversar, veja a vestimenta com que você vai conversar. É um processo formal, como se fosse um processo seletivo presencial, tá bom? Cuidado também com a iluminação, para você não estar num lugar muito escuro e nem que faça muitos sons. Então, toma cuidado com isso. Beleza? É isso, gente. Se prepara e se acostumem, porque cada vez mais esses processos vão se tornar mais comuns. Obrigada!